Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Priscila, eu sou engenheira florestal, faço parte aqui da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra. Na videoaula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre adubação verde. O que significa essa técnica e como o agricultor pode estar utilizando aí na propriedade dele. São consideradas adubadeiras, né, que a gente fala aí, espécies de adubação verde, aquelas espécies que são responsáveis por fazer uma ciclagem de nutrientes. O que significa isso? É uma espécie que ela vai estar retirando os nutrientes que estão nas camadas mais profundas do solo e trazendo ele para a superfície, fazendo assim com que o nutriente fique mais disponível para aquela nossa cultura principal. Para a adubação verde, as principais características dessas famílias que são conhecidas aí de adubos verdes, nós vamos falar um pouquinho das características dessas plantas. Então, são utilizadas principalmente as leguminosas, as gramíneas, as asteráceas e as brássicas. Vamos falar o que é isso, né? As leguminosas são aquelas que têm a característica da adubação nitrogenada através da assimilação do nitrogênio pelas raízes e a rizoma, que nós acabamos de falar. Muito conhecidos aí como aquelas espécies que produzem vagem, né? Então são conhecidas aí os feijões, muitos feijões são mucuna, feijão verde, feijão branco, mangalô, temos aí crotalária, diversos grãos que são daí da família das leguminosas. Outras plantas utilizadas aí como fonte de adubação verde são as gramíneas. Um fator representativo de característica dessa família é a grande quantidade de raiz, né? Então, formam aquelas touceiras, né? Que são responsáveis pelo fornecimento, né? De biomassa, né? Que a gente pode estar cortando aí um material para cobrir o nosso solo, tem uma resistência à decomposição, né? As gramíneas demoram um tempo maior para se decompor, então faz com que elas fiquem com mais tempo aí protegendo o nosso solo. São plantas que, quando são cortadas e incorporadas na superfície do solo, elas conseguem romper essa camada compactada, né? Então existe essa relação entre os micróbios, as bactérias que degradam e liberam essas partículas para o solo, deixando a terra mais úmida e porosa, como também facilitando essa assimilação. Então vai aumentando a quantidade de matéria orgânica, aquele solo vai ficando mais nutritivo. Outra família, né, que a gente utiliza muito como adubação verde é a família das asteráceas, que representa aí os girassóis. Então, são plantas que têm um desenvolvimento inicial muito rápido, elas cobrem rápido o solo, né, fazendo essa proteção. Ela faz esse papel de reciclar os nutrientes, né, possuem raízes profundas, fazem essa reestruturação física do nosso solo. E ainda, quando manejado, incorporado no nosso solo, ele deixa aí uma grande quantidade de biomassa. Outra família utilizada também é os conhecidos como nabo forrageiro, né? Que ele tem, além da função de descompactar o solo, né, através dessa raiz que vai reestruturar, uma raiz forte, agressiva, que tem facilidade de ir em terrenos que estejam compactados. Ele busca esse nitrogênio e ele também tem a capacidade de buscar o fósforo, que estão nas zonas abaixo dessas raízes, né, de plantas cultivadas. Então, essa reciclagem de fósforo feita pelo nabo forrageiro faz com que ele também seja uma família indicada para a adubação verde, que a gente sabe que o fósforo é um nutriente muitas vezes limitante da nossa produtividade, limitante para flora, para uma boa produção. Então
dar atenção para cada nutriente, qual a função de cada nutriente na planta e como que a gente pode estar utilizando a adubação verde para melhorar aí os nossos plantios. Então, aqui a gente tem uma foto que mostra a diferença entre uma planta cultivada num solo com adubação verde e uma planta cultivada em solo compactado. Então, qual seria aí a função? Foi utilizada a adubação verde num plantio inicial para fazer esse papel, né, de descompactação do solo, né, para facilitar com que a planta principal chegasse depois já num solo mais descompactado. Então, na foto você pode ver que uma planta, né, num solo descompactado tem uma raiz muito mais desenvolvida e um desenvolvimento muito melhor. Então, essas plantas são responsáveis pelo chamado aí arado biológico, pois suas raízes são profundas. Quando essas raízes se decompõem, criam galerias e macroporos que promovem o crescimento de micro-organismos em profundidade e assim rompem barreiras físicas do solo. Logo, elas são responsáveis pela descompactação do solo. Ou seja, é um papel de arado biológico, porque ao invés de você estar passando aí o arado convencional, né, para criar sucuzileiras, que a raiz possa ali se fixar, né, para se desenvolver, você faz uma descompactação através da utilização de raízes mais agressivas que são utilizadas, né, essa adubação verde. Então, através da adubação verde, você vai estar criando ali no seu solo condições adequadas para a sua cultura principal se fixar e se desenvolver. O nitrogênio é um dos elementos que configura a fertilidade do solo, sendo a sua principal função auxiliar as plantas em seu crescimento, ou seja, o desenvolvimento de células e tecidos. Também está presente na composição química da clorofila, ou seja, a clorofila é a responsável pelo mais folhas novas, né, pelo desenvolvimento da planta, pelo crescimento da planta. Então, através da fotossíntese, né, que é essa captação da luz do sol, por isso é tão importante. Cada planta tem uma necessidade diferente de luz solar, né? Tem planta e tem espécie que vai depender mais de sombra, tem planta e espécie que vai depender mais de sol. Então, o nitrogênio faz parte aí dessa assimilação toda da fotossíntese. Então, é um nutriente super importante para o desenvolvimento da planta. Então, pelo fato de haver a fixação de nitrogênio no solo, a adubação verde garante à cultura principal um arranque no desenvolvimento de cerca de até 25% maior em relação à ausência dessa técnica. Isso é, acelera o crescimento inicial das mudas principais. Se você criou ali condições adequadas para a raiz da sua planta se desenvolver, você consequentemente facilitou o desenvolvimento dela. E aí, nesse estudo da Embrapa mostra que a fixação de nitrogênio do solo melhorou o desenvolvimento da sua planta em 25%. Significa o quê? Que ela teria crescendo 1/4 a mais do que sem utilizar a adubação verde. O plantio de determinadas espécies evita o desenvolvimento indesejado de ervas daninhas, né, que a gente estaria ali cobrindo o solo com a adubação verde, que além de estar nutrindo, evita que a gente tenha que fazer capinas desnecessárias, né, de estar ali perdendo tempo retirando erva daninha. Diminui a perda de água do solo. Então, se o agricultor, por exemplo, utiliza a irrigação, através da adubação verde, ele vai estar gastando e consumindo menos água, porque com a cobertura verde, a retenção hídrica é maior. Então, acaba que ele gasta menos irrigando, contribuindo assim para a recuperação da área, né? Muitas vezes a recuperação de áreas degradadas se toma, né, pela recuperação do solo. Então é muito recomendada a utilização de adubação verde.
A necessidade de investir em adubos químicos, manutenção de controle, matos e outras ferramentas para descompactar o solo é reduzido consideravelmente. O que significa isso? Quando a gente utiliza a adubação verde, você passa a não ter necessidade de, por exemplo, adubos químicos, que você estaria utilizando ali para colocar novos nutrientes no seu solo para a planta assimilar, sendo que a adubação verde já estaria fazendo esse papel, né? A planta faz esse papel de pegar o nutriente e deixar disponível para a sua cultura principal, uma vez que ela tem essa facilidade de assimilação de nutrientes. Então você estaria usando uma planta para ajudar outra planta sem precisar estar aí comprando o adubo químico. Na manutenção do controle do mato, o que significa isso? Que ao invés de você estar fazendo aí 3, 4 capinas ao longo do seu plantio de uma cultura anual, por exemplo, né, mandioca, ou feijão, milho, você estaria ali deixando a sua entrelinha com a adubação verde, permitindo que não seja necessária essa capina. Então, ao invés da capina contínua que a gente fala de estar tirando ervas daninhas, você estaria ali fazendo o quê? O corte da sua adubação verde para fortalecer ainda mais a nutrição da sua cultura principal. Além de que, né, substitui aí a ferramenta de descompactação do solo, conhecida como trator, que diminui aí consideravelmente o impacto em relação à compactação do solo, porque a gente sabe que aí o uso do trator ele impacta negativamente nessa compactação a longo prazo, porque você vai passando ali, né, o peso do trator, ele ao mesmo tempo que ara a superfície, ele promove uma compactação das camadas inferiores do solo, né, uma vez que o peso do trator passando ali altera essa composição física. Então, a adubação verde, ela funciona como um arado superficial sem precisar, né, sem causar essa compactação de solo a longo prazo. Então, é uma técnica recomendada em diversas situações. A utilização de adubos verdes no período do inverno já é bastante comum, principalmente nas regiões sul do Brasil. Mas a utilização de espécies de verão, como a crotalária, mucuna, feijão bravo, feijão de porco, guandu, entre outras, ainda é feita por poucos agricultores. Agricultores reduzidos, né, no sul do país, e é uma técnica que representa um sucesso na agricultura e precisa ser difundida, principalmente para as regiões que são de clima, regiões mais quentes, né? Pois são espécies de verão que se adaptam melhor a territórios de clima quente. As altas temperaturas e as chuvas que ocorrem durante o verão permitem alta produção de biomassa, incorporação de nitrogênio e ciclagem de nutrientes. Assim, a introdução de leguminosas de verão em sistemas de consórcio ou rotação de culturas pode incorporar quantidades significativas de nitrogênio ao sistema de produção. Existe ainda a possibilidade de associar essa forma de adubação verde com o sistema de plantio direto. A formação de grande quantidade de palhada favorece a proteção do solo e dificulta o estabelecimento de plantas invasoras. Então aí está resumido tudo que nós falamos em relação à adubação verde. Quais são as vantagens, muitas vantagens, as necessidades de difusão dessa técnica. A utilização de adubo verde, conforme a Embrapa aí tem esse estudo, em pré-cultivo, cultivo de rotação ou em consórcio com outras culturas, quando são utilizadas antes ou depois de uma cultura para melhorar o solo, para a cultura que será plantada em seguida, pode ocorrer o plantio conjunto da cultura e o adubo verde em seguida, o corte e a deposição do material sobre o solo para fornecer nutrientes ainda para essa cultura, ou então o plantio na parte final do ciclo da cultura, sendo que o adubo verde se desenvolve na parte final e após o ciclo da cultura se beneficia a cultura seguinte.
Então, o que significa isso? A gente pode estar utilizando o adubo verde tanto antes de plantar a nossa cultura principal, então a gente vai estar ali pegando a nossa área, plantando o adubo verde, esperando o tempo ali de ação dele, né, de 2, 3 meses depois, vamos cortar tudo e plantar o nosso cultivo principal, né, mantendo a área coberta já por esse material que está fornecendo nutriente, e também já fez a parte de descompactação física do solo através da raiz, dispensando aí a utilização do trator. Ou a gente pode estar utilizando em consórcio, né, como eu disse, né, nas entrelinhas do nosso plantio, linha de plantio principal e linha de adubadeira, evitando aí o surgimento de ervas daninhas e capinas desnecessárias ao longo do nosso manejo. Agora nós vamos dar exemplos de algumas espécies, né, de adubação verde que podem ser utilizadas aqui na região, e vou começar falando aí da quantidade, né, de nutriente disponível para o exemplo da crotalária. Segundo o estudo realizado pela Embrapa, na região do estado do Pará, foi obtida a média dos seguintes nutrientes por resultados do plantio de crotalária. Então, a foto aí da crotalária, plantinha que cresce verticalmente, ela tem uma raiz bem forte, ela adentra realmente ao solo, e essa leguminosa utilizada, né, como massa verde, tonelada por hectare, teve um aumento aí, 18, né, a gente falando aí da tabela da Embrapa. Em relação à massa seca, ela teve um aumento de 3,9. Em relação a quilogramas por hectare de nitrogênio, então foi feita a quantificação, né, de quanto de nitrogênio que aumentou naquele espaço depois da utilização dessa espécie como adubação verde. Então, 70 quilos por hectare. Então, a gente pode ver que os estudos comprovam a eficácia da utilização da adubação verde. Então, 10 kg por hectare de fósforo, 170 kg de potássio e cálcio 50. Isso aí falando de quilograma por hectare para 18 toneladas de massa verde por hectare. Então, foi feito um plantio antes da incorporação do plantio principal, né, em área total, e tivemos esses resultados de incorporação de nutrientes. Então, aí uma espécie que a gente vê muito na região, mas não com a utilização de adubação verde, mas que ela pode ser utilizada e deve ser utilizada, tem ótimos resultados, é o feijão guandu. Aí na foto a gente pode ver as leiras, né, do feijão guandu com sucessivas podas. Ele fica baixinho, né, ele fica realmente repolhudo, diferente daquela conformação que a gente vê na condução sem poda, né, que a gente sabe que ele pode crescer, né, ficar com mais de 1 metro. E aí, nessa linha, o objetivo foi a aumento da biomassa, então foram feitas sucessivas podas e o plantio foi feito muito adensado, né? Muitas plantas, uma ao lado da outra. Outra espécie utilizada aí como adubação verde, indicada é a mucuna, uma espécie também de leguminosa. Tem mucuna verde, tem mucuna cinza, tem mucuna amarela, são diversas espécies diferentes que você pode estar aí replicando e utilizando como adubação verde. O feijão de porco, né, é uma leguminosa, que é um feijão um pouco maior. Ele tem uma característica de ser agressivo, então quando o agricultor vai utilizar ele, é importante que ele tire, né, as sementes antes que ele rebrote, porque às vezes pode ficar descontrolado o plantio. Ele é recomendado que seja feita a utilização e o corte na época da flor, né, separando uma área específica para sementeio e replicação, né, e aumento daquela genética, né, daquela espécie. É muito indicado aí para reestruturação física do solo. Ele tem uma raiz muito forte e altos índices de
fixação e assimilação de nutrientes. A glicídia, que é uma espécie mais utilizada em leira, né, em aleira, em entrelinhas. A condução pode ser tanto arbórea, né, por cima da cultura principal. Aí a gente vê um exemplo onde está na entrelinha, né, acima da cultura principal. O manejo permite que a luz entre normalmente. Temos uma entrelinha de gramíneas com as árvores de glicídia aí, onde são feitas as podas das galhas e as folhas são depositadas no solo para cumprir esse papel de adubação verde. No segundo exemplo, nós temos aí um consórcio, né, de hortaliça com glicídia em aleia, que a gente também tem essa função, né, da adubação verde com a glicídia. E esses foram alguns exemplos de adubação verde que a gente pode estar usando aí na sua fazenda, na sua roça, na nossa lavoura, no nosso jardim, até mesmo nos vasos das plantas, né? As plantas adubadeiras, elas têm um papel importante no cumprimento aí da melhoria do nosso solo, e um solo bom representa aí uma planta sadia. O solo é o alimento das plantas, né? O alimento da vida. Então, a necessidade da importância que a gente tem que dar a essa adubação. E a adubação verde é uma técnica que vem para essa reestruturação, né? Então, ela contribui tanto para a reestruturação do solo, que contribui para a reestruturação da nossa planta, né? Que é uma planta sadia aí, uma produção, um alimento sadio, uma planta saudável. Essas foram as considerações em relação à adubação verde, e espero que vocês aí se sintam motivados a utilizar essa técnica com as plantas de vocês e nos solos de vocês. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula de hoje, falando um pouquinho sobre a adubação verde, algumas técnicas, por que eu estou utilizando e algumas vantagens para o agricultor estar introduzindo essa técnica na propriedade dele. Espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e até a próxima.